Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para espremer as uvas, construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um a um, mataram outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, uma santa e abençoada Quaresma. O Evangelho de hoje é uma sequência do que foi o Evangelho que nós lemos ontem. Jesus conversando com os fariseus para lhes convidar à conversão. Conforme nós refletimos ontem, Cristo ele se preocupa com a conversão de todos. Mesmo aqueles que o perseguiam, é de interesse de Jesus que também esses sejam salvos. E para isso é necessário tocar o coração para que a conversão ocorra, para que eles também possam desfrutar da vida, desfrutar desse encontro pessoal com Jesus. Mas antes, Cristo nos apresenta o amor zeloso de Deus Pai. Percebam que o início do Evangelho, Jesus conta de um proprietário, que claramente a gente pode identificar como Deus Pai. E ele teve todo o cuidado para construir a vinha. Jesus, ele cerca de detalhes.
de detalhes para mostrar o carinho que Deus tem por cada um de nós. Essa vinha, ela pode tranquilamente ser identificada como as condições da nossa vida. E um ponto interessante, Cristo coloca tudo o que é necessário para que tudo ocorra bem. E coloca uma vigia no centro e diz que o proprietário ele foi para o estrangeiro e que retornará. A torre de vigia, primeiro, né, as condições, elas são propícias para que se viva bem e dê frutos. A torre de vigia, ela é construída para nos dizer que o Senhor, ele nos vê, ele nos sonda, ele nos observa. Mas não no sentido de julgamento, não. Mas no sentido de nos assistir. E assistir, já falei isso antes, como uma coisa de prestar assistência, de estar junto, de estar próximo. Por outro lado, a questão do se ausentar. Aqui não significa que Deus ele nos abandona. Muito pelo contrário. Significa que Deus nos dá a liberdade de cuidar de tudo isso que Ele preparou da forma com que nós escolhermos. É o grande reflexo do amor de Deus por cada um de nós. Um amor livre, um amor sem medidas, um amor que nos dá a condição de escolhermos o nosso caminho. E aí a gente se depara com pessoas que decidiram cuidar muito mal de tudo aquilo que foi preparado. E aqui, Jesus, a gente tem que perceber que ele estava falando com os fariseus, e o evangelho de ontem, ele falava com uma linguagem de muito amor. Hoje o evangelho já é como se fosse um puxão de orelha, como se fosse uma chamada de atenção realmente. E aí a gente identifica que Cristo ele usa de vários meios com o objetivo de nos atrair para Ele. E não no sentido de atrair como uma forma de prisão. A gente viu que o amor de Deus é livre, mas como uma forma de deixar com que o nosso coração o receba, de permitir que a gente o escolha, que a gente deixe Cristo cuidar de cada um de nós. E claro, ele coloca de uma forma mais dura para exemplificar, da mesma forma que ontem ele exemplificava aquela condição do rico, para que nós não percamos a nossa vida, para que nós não percamos o sabor da vida, e principalmente para que nós não percamos o reino, porque a nossa vida ela é eterna. E o convite para cada um de nós é que Deus viva em nós, que Deus esteja conosco e que depois que nós encerrarmos a nossa jornada aqui, que nós possamos nos voltar a Deus e Ele nos chamar pelo nome de forma carinhosa e nos convidar a viver junto a Ele. Esse é o convite. Por isso que nós precisamos mesmo cuidar dessa vinha, que é a nossa própria vida. Cuidar bem. Entregá-la no sentido de confiar naquele que a construiu. Deixar que Ele nos mostre, nos apresente, nos conduza. Para que nós possamos entregar frutos. Quais são os principais frutos? O amor, o perdão, a misericórdia, a vida
plena e em abundância, não só para nós, mas também com os irmãos. E que a gente possa ir espalhando Deus, espalhando esse amor por onde quer que nós passamos. Querido Jesus, nesse evangelho de hoje, neste dia, nós vamos te pedir que não permita que nosso coração se afaste de vós. E que, se isso ocorrer na nossa caminhada, que a gente seja sensível, que a gente seja sensível ao ouvir a sua voz, como ontem, que foi uma exortação mais voltada para o amor, ou hoje, como uma exortação mais voltada para um puxão de orelha. Mas que a gente te escute, Senhor, que a gente retorne para junto de Ti. Para isso nós te pedimos, como todos os dias, fica conosco, Senhor. Permanece juntinho de nós, nos dê a graça de sermos íntimos de Ti. Muito obrigado, Jesus. Amém.